Muito bem-vindos a mais uma análise semanal com o MDR. Hoje nós vamos olhar aqui não só os gráficos semanais, mas vamos olhar os gráficos mensais, que dá para entender melhor o quanto foi forte o ano de 2025 e o que nos espera no ano de 2026. Mas a semana aconteceu muita coisa, apesar do feriado, então vamos ver o que a Ana Inês tem para nos dizer aí no resumo. Feliz Ano Novo! E vamos para o resumo da semana. Se você achou que ia começar 2026 descansando, o mercado já te deu um bom dia com voadora no peito. Fechamos 2025 com o Ibovespa na lua, batendo os 160 mil pontos. Mas a primeira semana de janeiro já mostrou que ninguém vai ter vida fácil. Entre a ressaca das Big Techs lá fora e o fator Trump mexendo com o Fed, a volatilidade voltou com tudo. O S&P 500 entregou 17% de alta em 2025, mas o pregão de abertura no dia 2 foi aquele balde de água fria para o setor tech. As magníficas 7 sentiram o cansaço. Vimos uma rotação de ativos clássica, o capital saindo de crescimento e indo para setores defensivos. E tem mais. O mercado está de olho na nomeação do Kevin Hassett para o Fed. A pergunta é: a independência do Fed vai para o espaço? Os treasuries já estão dando o sinal de alerta e reagiram. Aqui na B3, o churrasco de fim de ano foi bancado pelos 35% de alta do Ibovespa em 2025. Romper os 160 mil pontos foi histórico, mas agora a conta chegou. O fluxo gringo de 26 bilhões de reais segurou a onda. Mas 2026 é ano eleitoral. O mercado já está precificando o risco fiscal com esse aumento do fundo partidário e as promessas de gastos. O dólar deu uma corrigida para R$ 5,46, mas a curva de juros já começou a empinar. Para fechar o combo de emoções, o mundo acordou com a notícia da operação americana na Venezuela, a captura de Maduro e o anúncio de que petrolíferas americanas vão gerir o setor por lá. Virou o jogo. O petróleo está numa montanha russa. Tecnicamente, a sobreoferta tende a aumentar, mantendo a tendência de baixa. Mas o prêmio de risco geopolítico voltou para o radar. O cenário é complexo, mas onde tem volatilidade, tem oportunidade para quem sabe ler o gráfico. Nos próximos minutos, o MDR vai mergulhar nos gráficos e explicar esses movimentos. Para quem está chegando agora e ainda não me conhece, eu sou a Ana Inês, mas pode me chamar de AI. Até a próxima! Então, turma, como vocês viram, já estamos começando o ano aí com a corda toda e não vamos perder tempo e vamos direto para os gráficos. Então, olhando aqui o mapa de calor do mundo, nós vemos que não foi uma semana que teve grandes movimentações, né? No final das contas, acabou fechando mais ou menos no mesmo lugar, mas está todo mundo ali no topo histórico, né? Inclusive a Alemanha. Já o SP 500 sofreu o peso aqui das magníficas, né? Muitas delas aqui indo para baixo, o resto dos setores mais ou menos na mesma, só que os bancos também deram uma corrigida aqui. Então acabamos tendo uma semana negativa. E lembrando que toda a história da Venezuela começou depois do fechamento do mercado na sexta-feira. Não sei se é uma coincidência ou não, mas se foi muito bem planejado até nesse ponto, né? Porque o resto da operação foi toda um sucesso, né? Independente das críticas de quem acha que deveria fazer ou não, militarmente não tem como questionar que realmente foi um sucesso. E antes que me perguntem aqui, né, para não ficar em cima do muro, né, a minha opinião sobre esse negócio aí, soberania, não sei o quê, meu ponto de vista é muito mais sobre o povo venezuelano, né? Então, como é que você resolve a situação do povo quando você está numa situação dessa daí, né? Isso se aplica ao Brasil também, né? Mas vamos deixar para lá. Então, assim, se não tem solução, alguém precisa ajudar. Então, nesse caso, os Estados Unidos ajudaram a tirar um criminoso do poder, né? Então, na minha opinião, todos os criminosos que estão no poder deveriam ser tirados de uma forma ou de outra. Se o povo não consegue fazer isso, precisa de ajuda, né? E aí é tudo que eu vou falar sobre isso. Então, indo aqui para os gráficos, começando aqui pelo gráfico mensal, né, do VIX, olha lá. Como eu falei, nós vamos aqui olhar hoje bastante os gráficos mensais, né? Então o VIX aqui está nas mínimas aqui desde depois do Covid, né? Ele passou para esse patamar aqui dos 15, 14 pontos como mínima e é aonde ele está nesse momento, né? Nada para se preocupar. Olhando aqui os juros americanos, eles continuam aqui consolidados, né? Então agora mostrando aqui o gráfico semanal dos juros, porque
esse daqui está muito lateralizado, nem compensa olhar muito mensal, né? Então nós tivemos aqui uma semana com uma pequena reação, mas nada demais, continua na mesma região. A questão apesar da pressão de corte de juros, os juros de longo prazo não estão caindo, né? A mesma coisa na Europa também, teve vários cortes de juros, né? E aqui os juros de 10 anos continua aqui perto dos 3%. Reino Unido continua consolidado no mesmo lugar e o Japão, que está aqui nessa consolidação de topo e com cara de que vai vir mais alta de juros, né? Agora, voltando aqui pro SP500, então vamos começar aqui pela semana, né? Então nós tivemos uma semana aqui que engolfou a alta da semana passada, aonde na semana passada nós tivemos aqui mais um topo histórico, né? E ele voltou aqui, podemos falar que isso daqui é um pullback, mas o que eu quero mostrar mesmo é o gráfico mensal. Então quando a gente olha aqui o gráfico mensal do SP500, algumas coisas aqui chamam atenção, né? A primeira é que primeiro, esse candle aqui, depois esse, deixando essa sombra, esse doji e esse daqui já é o de janeiro, né? De 26. Então, isso daqui tudo é uma estrutura que, para mim, continua sendo altista. Então, olhando pelo gráfico mensal, ainda não tem nada que desabone esse gráfico dizendo que ele vai fazer uma correção, né? A gente pode mudar de ideia? Pode, mas nós estamos aqui todo dia analisando o gráfico para isso. E eu quero mostrar também uma coisa que eu até postei ontem, né, o meu portfólio, ontem não, na sexta-feira, né, então meio perdido aí com os feriados, o portfólio MDR que eu posto no X, né, lá no meu X, @mderoberto. Então eu fiz um vídeo, né, mostrando o fechamento do ano, tal, a performance foi bem legal e tal. Só que eu comecei o ano de 2025 sofrendo porque nós estávamos aqui, olha, nessa situação, tá vendo? Aqui é o início de 2025, né? Então o que aconteceu? Ele vinha aqui nessa tendência de alta, eu estava comprado tal, e aí ele começou a corrigir aqui em dezembro, né? Aí depois parecia que ia reagir e tal, e depois em fevereiro, a partir de fevereiro, começou a cair, e aí quando perdeu esse fundo, ele já tinha perdido, aí veio o tarifaço, aí fez isso daqui. Então, os primeiros meses do ano de 2025 para mim, até janeiro e fevereiro, dezembro de 24, janeiro e fevereiro foram muito ruins, porque eu vinha numa tendência de alta, né, falando de swing trade, né, e aí acabaram ou estopando ou saíram no 0 a 0 tal, então foi ruim o começo do ano. Mas aí depois veio essa queda, a gente fez algumas vendas aqui, pegamos boas oportunidades e depois a partir daqui eu comecei a apostar inclusive compras no SP500, né, e aí nós tivemos aqui toda essa alta e eu comecei a fazer o portfólio aqui no meio do ano, né, então a gente pegou aqui a partir desse rompimento, né, então para quem assistiu o vídeo você vai ver que não tem trades aqui nesse pedaço nem nesse pedaço, só tem trades a partir daqui, né. De qualquer forma, foi uma tendência de alta muito bonita. Agora, o que eu quero... por que eu estou chamando a atenção para isso daqui e até a minha experiência pessoal, que no começo do ano a performance estava ruim, né? Depois compensou. Que quando a gente olha esse período aqui e a gente olha isso daqui, ainda não tem nenhuma cara de que esse negócio aqui vai virar para baixo, né? Como fez aqui. Então, para mim isso daqui ainda tá, eu só vou realmente me preocupar se ele perder aqui esse fundinho e depois vir perder aqui. Isso pode acontecer? Pode, é um ano eleitoral, né, nos Estados Unidos, tem bastante volatilidade, a gente tem que ficar mais de olho até na Nasdaq, né, a Nasdaq está um pouquinho mais fraca que o SP500, ela tem aqui essa linha de tendência aqui, né, mas se você olhar isso daqui, é um triângulo ascendente aqui, numa tendência de alta, né? Então, do jeito que tá, olha só, média para cima, tendência, você olha da esquerda para a direita, esse gráfico é para cima. Então, para mim, isso daqui ainda está em tendência de alta e a maior probabilidade é ir para cima. Então, eu ainda continuo com as minhas posições compradas, né? A única posição vendida que eu tenho é do cacau e do petróleo, únicas, né? O resto, estou tudo com posições compradas e ainda não tenho motivo para mudar isso daí, tá? Isso daqui vai mudar se essas configurações se desfizerem, né? Então, voltando agora aqui, e aí eu vou deixar, para quem está assistindo esse vídeo pelo X, vai ter o vídeo do portfólio aqui embaixo, né? E para quem está no YouTube também, aliás, YouTube, arroba
Fernando Modé, né? Arroba YouTube/Fernando Modé, o nosso YouTube, e para quem não está inscrito ainda, por favor, se inscreva, e para quem está curtindo o vídeo, já deixa o seu like, não se esqueça disso daí, tá bom? Então, o que nós temos aqui? Vamos para o gráfico mensal da Nasdaq, né? Veja que quando você olha o mensal da Nasdaq, é a mesma coisa que eu falei do S&P 500, né? Ele fez aqui esse candle do topo histórico, aí depois veio testar e fechou aqui, dojizinho. Isso aqui é uma compressão de volatilidade que normalmente acontece quando você vai ter um próximo movimento explosivo. Como a tendência é de alta, o movimento mais provável de explosão é para cima, tá? Então, por isso que continuo achando a mesma coisa. A mesma coisa o Dow Jones, lembra que eu falei lá na abertura, né? A Inês também falou, né? Nós temos aqui o Dow Jones, meio que uma rotação dos setores, né? As techs começaram a sofrer um pouquinho, ainda estão em topo histórico, tá? Mas sofrendo um pouquinho mais, né? E as consumer staples, o Dow Jones aqui continua subindo aos poucos, mas está subindo, tá? O Russell 2000, que está no topo histórico também, olha só, isso aqui para mim tem perspectivas de continuar subindo, principalmente se a gente continuar com corte de juros, onde influencia demais esses papéis, né? Antes de encerrar aqui a parte dos Estados Unidos, deixa eu mostrar aqui os setores. Eu nem sempre falo dos setores, mas como estamos olhando aqui o gráfico mensal, vale a pena olhar, né? Então, o setor de transportes está aqui no topo histórico, né? O setor financeiro também está no topo histórico, olha só, isso aqui parece que vai continuar para cima, isso puxa bastante o S&P 500. O setor de energia também está aqui no topo histórico, isso daqui pode romper, né? O setor de tecnologia está no topo histórico também, aqui muito parecido com a Nasdaq, esse gráfico, né? O setor de comunicações também está no topo histórico, nenhuma cara de virar. O setor de utilidades, dezembro fez uma correção aqui, mas isso aqui parece mais um pullback, é a última vez que ele fez correção aqui também, depois ele foi para cima, então para mim não é nada para se preocupar. O setor de home builders, né, que são as construtoras americanas. Esse daqui está um pouco mais enroscado lá nos Estados Unidos, né? Também é um triângulo aqui, está espremendo, até prova em contrário, isso daqui deve continuar nessa compressão de volatilidade até fazer um rompimento, mas obviamente os juros precisam cair, alguma coisa precisa acontecer lá nos Estados Unidos para isso mudar, né? E nós temos aqui o setor de saúde, né, healthcare, que também está com toda a cara aqui, olha, que vai ter mais um rompimento. Então, quando você olha os setores, não tem nada para se preocupar nos Estados Unidos, né, ou seja, é tudo para cima, principalmente olhando pelo gráfico mensal, né. Agora, indo aqui para a Europa, nós temos aqui o Eurostock 50, que, olha só, mensal, está no topo histórico. Então, assim, não precisa nem perder tempo em olhar aqui o semanal, né, é só compra nesse ativo. A Alemanha está numa consolidação aqui já de 7, 8 meses, né? Mas olha, o mês passado fechou com uma barra aqui no topo histórico, está nesse momento no topo histórico, a qualquer momento esse negócio rompe, né? Então eu continuo altista aqui na Alemanha e obviamente na Europa. Aí nós temos o Reino Unido, está no topo histórico também, é só compra. A França está no topo histórico, a hora que romper a gente pode voltar a ter compra. A Espanha, olha só que barra maravilhosa no mês de dezembro, abril, janeiro já andando para cima. A Itália também uma barra maravilhosa e janeiro já abrindo para cima. Então não tenho o que falar, é só compra na Europa, tá? Indo para a China, nós estamos aqui numa consolidação já de vários meses, né? O mês de janeiro aqui já começou em alta, né? A semana passada, mas ele precisa realmente romper esse topo aqui para a gente se livrar, né? Ainda está meio enroscado, né? E o Japão está no topo histórico aqui, chegou aqui no 161,8, fez uma reaçãozinha no mês passado, mas é só compra no Japão, precisa esperar, obviamente, fazer o rompimento, né? Indo para os mercados emergentes, veja lá que nós abrimos janeiro com um gap de alta, né? Então tá aqui, ó, topo histórico, rompendo, tá indo bem, né? E o nosso EWZ, olhando aqui o gráfico mensal, nós estamos aqui, nós precisamos nos livrar dessa região, né? Então nós rompemos essa linha de tendência que vinha lá de 2008, muito bom, né? Estamos trabalhando aqui acima desses topos, perfeito. Mas o mês passado foi um mês de doji e aqui vale a pena a gente olhar o semanal, né? E aí nós olhamos que nós estamos aqui numa consolidação, né? Então o que acontece? O EWZ, eu já falei, eu estou comprado desde aqui de baixo, né?
se ele fizer um rompimento aqui, tem mais compra nesse EWZ, tá? Eu ainda continuo altista no nosso EWZ, apesar da volatilidade que vai ter no ano de 2026, tá? O mercado brasileiro está muito barato quando você compara o resto do mundo, e qualquer dinheiro que sair dos Estados Unidos e tiver que ser espalhado pelos mercados emergentes, vai vir alguma coisa para o Brasil, está vindo alguma coisa para o Brasil, e aí isso daí é inevitável esse fluxo. Outro cara que também está na boca do gol aqui é a Argentina. Vamos voltar para o gráfico mensal. Olha só, esse gráfico da Argentina. Então, Milei ganhou lá a eleição, né, o partido dele e tal, então as coisas começam a ficar mais fáceis lá para ele implementar a agenda dele, né? E nós temos essa consolidação aqui que já tem mais de um ano que nós estamos aqui, 1 ano e meio nessa consolidação, né? Então isso daqui foi quando ele ganhou a eleição, aí deu essa lateralizada, e aqui tem uma configuração maravilhosa aqui do método DX para você fazer essa compra. Então eu estou com a minha ordem aqui de compra nessa Argentina, já há muitos meses, não, acho que uns 2, 3 meses, né? E eu estou esperando, a hora que romper, eu vou comprar esse negócio, tá? Aí falando aqui da bola da vez, que é o petróleo, né? Então, sobre o petróleo, ontem eu fiz posts lá no X, ou aqui no X, né? Falando sobre isso, né? Vamos até dar uma mostrada aqui. Então aqui, turma, para quem não viu, ainda tem oportunidade de ver, né? Tá lá postado. Então falando aqui sobre a invasão na verdade, a invasão dos Estados Unidos não, né? Foi lá capturar o Maduro, né? E aqui falando sobre esse gráfico do petróleo, né? Que estamos aqui em tendência de baixa, e tem toda uma análise aí mostrando aqui quando foi que eu vendi o petróleo, por que eu vendi e tudo mais, né? Esse tipo de conteúdo que tem aqui no X, né, @mdroberto, eu recomendo todos vocês a seguirem, porque além disso daqui, eu estou sempre postando os meus trades praticamente em tempo real, né, então existe oportunidade de ganhar dinheiro com esse negócio aqui de graça. E aí, voltando aqui para o gráfico do petróleo, né, então a gente vê aqui o gráfico mensal, uma tendência de baixa, um canal de baixa aqui, e esse negócio aqui tem oportunidade de cair. Essa semana aqui, com tudo isso que está acontecendo lá na Venezuela, pode ter alguma volatilidade? Pode ter aqui alguma alta, alguma coisa, por exemplo, ele pode voltar aqui para o 68, 69, 20, essa região? Eu acho pouco provável, mas pode acontecer uma volatilidade. E aí o que eu te digo é, se acontecer isso, olha, você tem uma oportunidade de vender o petróleo de novo, né? Então, fica de olho, porque o petróleo pode dar oportunidades aí essa semana, tá? Com essa volatilidade. Falando do minério de ferro, eu vou até colocar de novo aqui no gráfico mensal, né? A gente vê que o minério de ferro, ele está há muito tempo nessa região, enquanto ele não sair daqui está difícil, mas ele está com cara de que está querendo romper, né? Aí indo aqui para os destaques do ano, né? Começando aqui pelo, que são as commodities metálicas, né? Começando aqui pelo cobre, topo histórico, né? Então dezembro fez um fechamento maravilhoso aqui no topo histórico e só tem compra no cobre, né? Não tenho o que falar. E aí, para quem quiser configuração, aí é o método DX, né? Então, se fizer pivô de alta aqui, tem compra, né? Aí, olhando aqui o ouro, essa semana, ele fez um pullback, tinha rompido o topo histórico a semana passada, fez um pullback, até prova em contrário, isso daqui segurando, nós temos uma nova compra, né? Agora, olhando aqui o gráfico mensal, nós temos que ter a consciência que esse ouro, ele já chegou em 200% do pivô de alta aqui, olha, dessa projeção. Você pegar essa pernada aqui e vier para cá, você vê que aqui, ó, no 61,8 ele deu a primeira parada, depois aqui ele deu uma paradinha aqui no 100%, e agora ele está aqui no 200%, né? Então, é natural nessa faixa de preço aqui, ele segurar por um tempo. Mas se fizer pivô de alta, tem compra, tá? A gente não sabe onde é o topo desse negócio. A mesma coisa a prata, né? Então a prata, olha, ela chegou aqui no 100% desse pivô de alta aqui, né? Bateu aqui e agora voltou um pouquinho, né? Pelo gráfico mensal, mas também é a mesma coisa, só tem compra, né? Então nós tivemos aqui uma semana aqui de correção. Se esse negócio lateralizar aqui ou corrigir mais um pouquinho, fizer fundo, é compra novamente, né? A platina, a mesma coisa, né? Então ela está aqui no topo histórico, né? Fez uma correção essa semana. E marcando fundo aqui, a gente tem novas compras. Vou mostrar aqui o gráfico mensal dela. Olha só, topo histórico aqui, obviamente, depois de toda essa alta, ela tinha que fazer uma reação, né? Mas se der uma oportunidade, tem novas compras. O Palladium também, olha só,
esse Palladium, quando você olha aqui essa configuração aqui de alta, né, aqui essa região aqui foi uma região de compra muito interessante, né? Aí, obviamente, aqui tem essa resistência, que é onde ele está reagindo, mas se ele conseguir vencer, tem nova compra no Palladium, tá? Eu falei do cacau, né, que eu estou vendido, então o cacau, olha só, fez o topo aqui, virou para baixo, mês de dezembro fez uma alta aqui, eu acho que isso aqui pode ser um pulo do gato morto, tá? Eu estou trabalhando com o cacau voltando para essa região aqui de fundo, tá? O urânio, olhando aqui o gráfico mensal, a gente vê que isso daqui continua em alta, né? Então, veja que oportunidades de compra devem ser aproveitadas nesse urânio também, tá? Indo aqui para as moedas, nós temos o DXY pelo gráfico mensal. Isso daqui, nós temos duas maneiras de interpretar isso daqui, né? Nós temos esse canal de alta que, se segurar, o dólar pode reagir. Eu acho esse o cenário menos provável, né? Porque aqui nós temos um topo mais baixo, aqui ele perdeu o fundo e eu acho que isso daqui é uma bandeira de baixa e esse dólar pode cair ainda mais, tá bom? Mas enquanto ele estiver consolidado, não tem muito o que fazer, as moedas estão assim. Olhando aqui o Bitcoin, olha, queria gastar um tempinho aqui também com o Bitcoin, né? Então, a gente vê que, veja que quando ele fez topo aqui em 2021, né, ele também veio aqui, deu uma segurada e depois perdeu. Então, ele está fazendo uma coisa parecida aqui, ele está segurando, né? E se ele perder, aí obviamente nós podemos ter correções que vai vir para essa região aqui dos 50 mil dólares, e no caso mais extremo, né, se acontecer como aconteceu historicamente, aí ele pode tipo, dar uma lateralizada aqui, depois cair e vir aqui até nos 30 mil. Não acredito muito nesse cenário, eu acho que tem muita pressão compradora por conta de tudo que está acontecendo. Esse ano aqui está prometido a aprovação do, como é que chama? Clear Act, esqueci o nome aí, do mais uma legislação de criptomoedas nos Estados Unidos, que ainda não foi aprovada, né? Está sendo trabalhado lá no Congresso e tal, e isso daí, o que foi aprovado foi o Genius Act, que beneficiou bastante as stablecoins, né? Agora, para o resto do mercado, ainda tem esse outro ato aí, que eu esqueci o nome agora, e que, se for aprovado, tem uma pressão compradora aí, além de todo o resto, né? Eu continuo sendo altista em Bitcoin. Obviamente, eu não vou comprar enquanto não tiver realmente configurações interessantes, porque isso daqui, nesse momento, pode ser uma bandeira de baixa, está trabalhando aqui abaixo da média pelo gráfico semanal e ele pode cair. Mas, se ele conseguir sair dessa consolidação e reagir, é uma coisa parecida com isso, né? Ele fica aqui um tempão, tudo bem que aqui estava sentado na média, mas de qualquer jeito, olha, ele foi lá para testar topo, né? Então, eu ainda acho que isso daqui pode acontecer, tá bom? Não desistir. O Ethereum, a mesma coisa, né? Olhando aqui pelo gráfico semanal, ele está há muito tempo nessa região de preço, né? Desde 2021 e não conseguiu se livrar ainda. Mas se for aprovado, ou quando for aprovado isso daí pelo Congresso americano, essa legislação, o Ethereum é um dos maiores beneficiados disso daí, porque aquela legislação que vai deixar bem claro todas as empresas e bancos, como é que eles podem lidar com as criptomoedas, né? Então, ter suas próprias blockchains, ou a maioria vai usar Ethereum, né? Alguns Solana também, tem bastante. Então, isso daí vai ajudar bastante esses ativos, tá? Por isso que eu ainda continuo altista com eles, tá? Indo agora para os principais papéis dos Estados Unidos, nós temos a Apple, que está no topo histórico aqui, não tem o que falar, né? É só alta, né? A Microsoft ainda pode corrigir um pouquinho mais, né? Está demonstrando um pouco mais de fraqueza, né? Mas enquanto ela estiver trabalhando aqui acima desse topo, para mim é oportunidade de compra assim que fizer um fundo, tá? A Amazon também está no topo aqui, está um pouco enrolada, né? Então, difícil de operar aqui, precisa esperar ela ter mais clareza. Se ela fizer uma correção maior e deixar um fundo ok, se não é só rompendo o topo. O Google continua muito forte, olha, já está aqui indo para o terceiro mês nesta região de preço. Como ele andou muito, é natural ele ficar um tempo aqui, mas se romper tem compra, né? A Meta também continua consolidada aqui, um pouco mais confusa, né? Mas a tendência continua sendo de alta, tá no topo histórico, né? A Netflix fazendo uma correção aqui maior, né? Nós temos aqui
essa bandeirinha de alta aqui e vamos ver até onde ela corrige, né? Se por acaso ela vier até aqui, que eu não acredito muito, até o 71 seria uma compra maravilhosa. Aqui em qualquer lugar, eu acho que ela já está parando aqui, tá? Se ela parar por aqui e virar para cima, assim que virar para cima, eu compro Netflix, tá? A Tesla está aqui pronta para romper o topo histórico, né? Então, uma característica da Tesla, eu opero a Tesla aqui desde que eu comecei na bolsa, né? Então, olha, ela fica um tempão consolidada, aí acontece alguma coisa, né? Para cada uma dessas pernadas aqui teve um motivo, né? Ela muda de patamar, depois ela fica um tempão consolidada e depois ela muda de patamar. E ela está nesse patamar aqui desde 2021. Então, assim, historicamente e conhecendo a empresa, eu sou um defensor da empresa, eu acho que realmente não é à toa que o Elon Musk é o cara mais rico do planeta e provavelmente já é o primeiro trilionário, se não é questão de tempo aí, e porque realmente a empresa tem tudo para fazer mais uma pernada de alta, tá? Ele falou assim, mas o valuation está esticado, tal, mas a questão é o que ela tem para oferecer para o mundo, né? Então é isso que você tem que pensar em termos de robótica, inteligência artificial, carros elétricos e tudo mais. Além de outras coisas, né? Tem muita coisa pendurada dentro da Tesla, né? Então, eu continuo autista, rompendo aqui, para mim tem compra em Tesla, tá? A NVIDIA, a mesma coisa, é o maior beneficiado aí da inteligência artificial, está aqui no topo histórico, né? Então, veja que fez um mês aqui de baixa, o mês passado já foi um mês de alta, está consolidado aqui. Para mim é só compra em NVIDIA até prova em contrário, tá bom? Então, resumindo, o mercado americano, eu vou falar mais uma vez sobre isso daqui que eu falei no outro vídeo, que eu já nem lembro qual foi o vídeo. Isso daqui, olha, esse MGK são as Magníficas 7 dividido o RSP, o SP500 Equal Weight, ou seja, ele desconta o tamanho dos ativos, né? Ele pega todo mundo como se tivesse a mesma participação, põe o mesmo peso para todo mundo. Então, o que acontece? Quando você pega isso daqui, como são as magníficas que estão puxando o mercado inteiro, enquanto esse negócio aqui estiver andando para cima, do jeito que está, você fala, mas está corrigindo aqui, fez um topinho, tá, mas é um topinho num zigue-zague de alta, né? Enquanto isso daqui estiver assim, com esse movimento para cima, para mim o mercado está seguro. A gente vai ver alguma coisa, se por um acaso tiver, por exemplo, estourar uma bolha de AI, alguma coisa assim, né? Nós vamos ver esse gráfico aqui reagindo fortemente para baixo, tá? E então é por isso que eu estou de olho nele e por enquanto para mim não tem nada para se preocupar, tá bom? Então agora vamos para o Brasil, começando aqui pelos DIs, vamos colocar o DI no gráfico semanal. Olha, o DI ele está aqui enroscado, né? Teve volatilidade essa semana, tal. Para mim o DI é para baixo, tá? Enquanto ele estiver trabalhando aqui abaixo desses 13,50, para mim é só baixa. Eu continuo vendido nesse DI, tá? Minha aposta continua sendo essa, tá? O Ibov, olhando aqui o semanal, veja que essa semana foi uma semana de doji, né? Mas ele continua para cima e eu quero mostrar o gráfico mensal disso daqui. A gente tem que ter consciência de que esse pivô de alta aqui, ele chegou no 161,8, né? Então, quando eu estava aqui embaixo, né, que a gente falou, né, que isso daqui era uma tendência de alta, que isso daqui estava espremendo e que deveria romper, muita gente não acreditou, né, e a gente projetava aqui 150, era 150 e 160 mil pontos, né, e aconteceu, né, e todo mundo falando, mas os gastos do governo, mais o déficit, mais o Lula, mais o Haddad, sobe imposto, não sei o quê, cara, a bolsa é a bolsa, tem que ler o gráfico, né, não adianta o que você pensa sobre isso. Então, assim, isso aqui continua em tendência de alta, né? Pode ter uma correção aqui, quando a gente olha, vamos até olhar aqui, o índice fica melhor para a gente olhar, né? Vamos colocar o índice no gráfico diário, porque aqui tem uma configuração mais interessante para a gente falar, né? O índice, olha só, ele está aqui com um clássico ombro, cabeça, ombro, né? Se formando, né? E aqui tem o pescoço, né? Que está aqui nessa inclinado. Isso aqui é bem comum acontecer, né? Então, o que acontece? Se perder esse fundo, aí nós estamos falando provavelmente de ele vir aqui 155 mil pontos, testar esse topo, última retração de Fibonacci, isso pode acontecer, tá? Dependendo das coisas que forem acontecendo aí no Brasil. Não duvido. Agora, enquanto ele não perder este fundo, essa tendência é de alta. Se olha esse gráfico aqui, da esquerda para a direita, ele está subindo. Então, está para cima, tá? Então não adianta querer operar esse ombro, cabeça, ombro antes dele se confirmar, né? Ele vai confirmar se perder o fundo aqui, tá bom?
Então não se esqueça disso. Indo aqui para o dólar, e aí eu aproveito mais uma vez, né, para reforçar, né, para quem está assistindo aí o conteúdo, né, é importante para a gente aí, para que esse vídeo chegue para mais pessoas, né, nós estamos tentando aí fazer uma coisa para ajudar todo mundo, né, que opera na Bolsa de Valores. Então, deixa o seu like aí no vídeo, se você ainda não deixou, né, se inscreve no canal, no YouTube, YouTube/Fernando Modé, no meu X, arroba M de Roberto, se inscreve lá também no Instagram do Modé, arroba MFModé, é tanta coisa para lembrar que até me confundo, né? Onde tem live todos os dias, 8h15 da manhã. E se quiser operar com a gente no MétodoDX, tem link na descrição aqui do YouTube. Se for aí, se estiver assistindo pelo X, manda DM que a gente te fala como participa aí da nossa sala ao vivo todos os dias, tá bom? Então, voltando aqui para os gráficos, falando aqui do dólar, né? Nós vimos aqui isso aqui foi na quarta e depois na sexta-feira, né? Uma correção. Então, o que acontece? Isso daqui é a tendência, né? A tendência, como não rompeu o topo aqui, nós tivemos isso daqui. Agora a questão é, vai perder fundo ou vai se manter? Eu acho que vai manter no fundo, tá? Então a gente olha aqui o gráfico semanal, veja que é uma barra pesada aqui da semana, né? Mas isso daqui é comum em situações de fundo do dólar, tá? E quando a gente olha o gráfico mensal, vê que o mês de dezembro foi um mês aqui positivo, então tá bem claro esse negócio aqui, né? Se ele, vamos até olhar aqui o IFR desse negócio, como é que tá? Tá bem sobrevendido, né? Tem divergência, não tem nada no gráfico mensal, mas se ele conseguir se livrar aqui desse 5.650, aí nós voltamos a ter alta, né? Indo aqui para as small caps, nós estamos aqui nesse arredondamento aqui, né? Se ela conseguir vencer isso daqui, ela vem testar o topo rapidamente. Agora, nós precisamos de cortes de juros para isso daqui acontecer, tá bom? Então, não tem o que fazer. Indo para os setores aqui da nossa bolsa, começando aqui pelo setor financeiro. Nós temos aqui o setor, esse setor financeiro está em forte alta, né? Os bancos estão indo muito bem no Brasil, né? Isso é uma coisa comum, né? Governos Lula, geralmente os bancos andam bem. Não está sendo diferente dessa vez, né? O setor de materiais básicos, a Vale reagiu e ele veio testar aqui esse topo. Se romper esse topo aqui, o setor pode andar, né? A gente está num trade, a gente encerrou a carteira VIP de 2025, né? Estamos abrindo a carteira de 2026, e o GGBR foi um trade além de Vale, né? Que andou bem, né? O setor de utilidades está no topo histórico, isso daqui é só para cima. O setor industrial está no topo histórico, isso daqui é só para cima. O setor imobiliário reagiu aqui para baixo semana passada, volatilidade de juros, tal, mas está trabalhando com a expectativa de corte de juros. E o setor de consumo precisa se livrar dessa região aqui. Quando se livrar, isso aqui vai dar belos trades, tá? Mas, de novo, precisa cortar juros, né? Indo agora para os papéis, nós temos aqui o Itaú, tendência de alta, só tem compra em Itaú, não tenho o que falar. O Bradesco, ele mês passado voltou aqui, né, mas está aqui nesse topo histórico, né, então o Bradesco, ele parece que ele conseguiu se arrumar a casa, né, e agora tem oportunidade aqui de ele romper esse topo. Vamos ver, eu acho que esse ano aqui o Bradesco rompe o topo, tá? O Banco do Brasil continua nesse enrosco, não sei se ele vai para cima, se vai para baixo, então, por quê? Porque o gráfico não está me dizendo se ele vai para cima ou para baixo. A tendência de alta está preservada, né? Então, ele precisa realmente dar uma confirmação. A Sambi está aqui no topo histórico, rompendo esse topo aqui, o mês passado deixou um candle interessante, né? Ou seja, rompendo esse topo aqui tem compra. A Vale também está no topo histórico aqui, rompendo esse topo aqui tem compra. A gente está comprado na Vale desde aqui de baixo, né? A Petrobras, ela está numa consolidação. Então, se você olhar pelo gráfico mensal aqui, a tendência, eu olho pelo gráfico semanal, para mim está com cara de que isso daqui vai virar para baixo. Mas, por enquanto, olha, isso daqui está consolidado desde lá de 2023, né? Então, isso é uma acumulação muito grande. Isso aqui pode romper. Talvez esteja esperando aí negócio da margem equatorial, algum anúncio aí para esse negócio romper, né? Obviamente, se perder o fundo, não preciso nem falar que aí é bastante venda, né? A B3, será que esse ano aqui ela volta a testar topo, né? Vamos ver, tá há muito tempo também, desde 2021, consolidada, né? Um saco.
A VEG voltando a testar topo, não tem a menor dúvida que esse negócio aqui, esse ano tem boa chance de romper esse topo, tá? A Magalu ainda continua aqui embaixo. Magalu é um termômetro, né? Se a Magalu conseguir se livrar dessa região é porque o setor vai andar. E para finalizar, as commodities, nós temos aqui o milho, que está com mais cara de para baixo do que para cima, mas não tem trade. O boi, ele ainda está em tendência de alta aqui, né? Então ele precisa sair dessa consolidação. Se ele sair dessa consolidação aqui, 330, virar para cima, aí a gente volta a comprar o boi, tá? A soja, se perder o fundo aqui fica feio, mas a tendência macro é de alta, então se conseguir vencer aqui esses 26 é compra. E o café também segue em tendência de alta, tá consolidado aqui, se romper o topo tem compra, tá bom? Então, turma, era isso daí que eu queria falar, espero ter ajudado. Se você ficou até aqui e curtiu o conteúdo, então não esquece de deixar o seu like e desejo para todos vocês um feliz 2026 com muito sucesso na sua vida e na Bolsa de Valores. Estaremos aqui juntos todos os dias postando os nossos vídeos, tá bom? Valeu, um abraço.